Olá, bem-vindo ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras, hoje 12 de maio de 2021, 8 horas, 20 horas, e nós vamos estudar a palavra do Senhor. O tema de hoje é "E enquanto isso", lição 13 da revista Expressão, que temos utilizado, Tranquilizante de Deus, número 72. Estamos estudando Apocalipse e utilizamos para algumas lições, alguns vídeos, etc., esta revista. E hoje veremos como texto básico Apocalipse 22, versos 6 ao 21. Seguiremos ainda, apesar da revista ter chegado já na lição 13, portanto no encerramento, mas nós ainda teremos algumas lições, tiraremos algumas dúvidas. A ideia foi uma introdução para que possamos ter uma noção do livro, ter uma noção também dos símbolos. Tenhamos aí, então, uma noção da mensagem tão rica, tão especial, tão valorosa do livro de Apocalipse. Nós vamos começar com a oração e em seguida leremos o texto básico. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós temos o privilégio de poder conhecer a Ti, razão pela qual vivemos durante todo esse dia debaixo da Tua proteção especial, graciosa, ainda que correndo os mesmos perigos que todos os homens, muitas vezes até sofrendo mais por causa do nome do Senhor, do nome de Cristo, por causa do Evangelho, mas ainda assim viver contigo é viver em segurança, em todo o tempo, até no maior perigo, é viver em segurança, porque o verdadeiro perigo é viver sem o Senhor. Por isso nós queremos, com humildade e gratidão, agradecer a Ti por tudo que vivemos neste dia, sabendo que o Senhor nos amparou, nos consolou, nos conduziu, nos dirigiu. E agora nós temos, no final do dia, o privilégio de também estudar um pouco mais a Tua palavra para conhecer-Te mais. Agradecemos a Ti por todas as bênçãos em Jesus. Pedimos que nos perdoe, reconhecemos as nossas imperfeições e pecados e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós e nos perdoe, nos limpe, nos lave de todo o mal, ó Pai, e nos abençoe neste estudo, nos dirigindo, nos orientando por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo nós Te oramos. Amém. Muito bem, Apocalipse 22, versos 6 ao 21, será o texto de hoje. E a palavra do Senhor diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas.
ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Texto riquíssimo, texto importante para a nossa fé e o estudo também de hoje, né? Enquanto isso tem a ver com tudo que nós estudamos. Nós estudamos sobre os símbolos, vários símbolos de Apocalipse. Nós estudamos então esse tempo do fim, o que é o tempo do fim, o que é o milênio. Estudamos o que são os poderes, poder econômico, como é que é simbolizado no livro, o poder político, o poder religioso, portanto, o que é a besta e os seus sinais, o 666 e tudo mais. Mas vimos que a mensagem de Apocalipse não é a besta nem o 666. A mensagem mostra, na verdade, uma esperança para o povo de Deus de ter a presença de Cristo e todo o seu cuidado, a sua proteção com o seu povo, embora tenha exortações também fazendo parte desse cuidado, dessa proteção, porque ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, e palavras duras são alertas como sinais de trânsito, mostrando até onde deve ser o nosso limite e controlando a nossa vida, a nossa peregrinação aqui nesse mundo ainda manchado pelo pecado. E então vimos que há sinais do fim que se evidenciam cada vez mais, as características são bem colocadas no livro de Apocalipse sobre o tempo do fim e a vinda de Cristo. E os sinais que vemos hoje são sinais bem próximos daquilo que Jesus anunciou e que o livro de Apocalipse anuncia sobre como sendo sinais de sua vinda. Porém, continua ainda a máxima de que essa palavra, esse entendimento é de Cristo, é de Deus, é de Jesus. Ou seja, ele quem sabe o dia da vinda, nós não sabemos, não compete a nós saber, jamais saberemos. E a palavra dele sobre essa questão para o seu povo estejam preparados todos os dias. A igreja primitiva esteve preparada, os discípulos estiveram preparados quando ouviram essa mensagem, esse ensino de Cristo, de que deveriam estar preparados. Eles estiveram preparados aguardando a vinda de Cristo e nós também devemos estar preparados. A mensagem continua. Os sinais do anticristo e todos os inimigos de Deus, da igreja, de Cristo, né, que enganados pelo diabo, que seduzidos pelo inimigo de nossas almas e os seus anjos e os seus aliados, os inimigos da igreja, quando se opõem à igreja, quando se levanta contra a igreja, isso tudo são sinais do fim, caracterizado especialmente com o aumento da iniquidade em escala global. E, não obstante, essas realidades são vividas por cada geração em níveis diferentes, sinalizando que Jesus está voltando e cada geração deve esperar a volta de Cristo, deve estar preparada, portanto,
mesmo que Cristo não venha no seu tempo. Agora, se Jesus já estava perto da sua vinda naquela época, muito mais agora, ele está prestes a voltar mesmo. E é nesse sentido, então, que depois de explicar os símbolos e apresentar toda a realidade, ainda que de forma introdutória, da mensagem do livro, nós chegamos na lição 3 com essa pergunta aí, enquanto isso, o que é que nós fazemos, né? Então, como palavra introdutória aqui, nós temos que, no dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram nas costas da França, na praia de Normândia. Aquele dia ficou conhecido como Dia D, o dia decisivo, quando se apressou o fim da Segunda Guerra Mundial, começada 5 anos antes pela invasão nazista à Polônia. Taticamente, no lado ocidental, a guerra foi ganha ali. Contudo, ainda que recebessem as notícias de que os rumos da guerra haviam mudado decisivamente a seu favor, as tropas aliadas tiveram de permanecer em combate por toda a Europa até a chegada do dia V, o aguardado dia da vitória final. A Alemanha ainda demoraria 11 meses para render-se aos aliados, 11 meses. Assim também é a história da redenção. Como já vimos, o Senhor Jesus já venceu as forças de Satanás na sua morte e ressurreição. Contudo, enquanto ele não retorna para consumar sua vitória, ainda estamos na peleja da fé. O que a igreja faz enquanto ele não volta? O que a igreja deve fazer enquanto Cristo não volta? Após receber tantas visões impressionantes, João recebe do anjo a confirmação de que estas palavras, isto é, o conjunto das revelações dadas a ele, são fiéis e verdadeiras. Foi o Senhor Deus quem enviou o seu anjo, literalmente mensageiro, para mostrar ao espírito de seus profetas as coisas que em breve devem acontecer. Esses profetas são servos, instrumentos que Deus usa para transmitir suas verdades ao seu povo como um todo. Entre as revelações, está particularmente a promessa da vinda iminente de Cristo, que é lembrada nas suas próprias palavras. Isso certamente refere à sua manifestação final, mas é importante entender que o Senhor da Igreja faz visitações ao longo de toda a história, de modo que cada geração de crentes deve receber para si a exortação de guardar as palavras da profecia. E essa é a lição, devemos guardar as palavras da profecia ou guardar a palavra. O anjo declara que os que guardam as palavras proféticas reveladas a João são bem-aventurados, são felizes, são verdadeiramente felizes, experimentam a verdadeira felicidade, ainda que aos olhos humanos não pareçam muitas vezes, aos olhos incrédulos nunca parece, mas são verdadeiramente felizes, são os que realmente estão vivendo a felicidade do Senhor, são aqueles que estão seguros, são aqueles que estão alimentados, são aqueles que estão protegidos, são aqueles que estão na verdade, são aqueles que estão amparados, pois assim alcançam as promessas de justiça e recompensa eterna que foram reveladas. Dada a importância de que essas palavras sejam devidamente guardadas pelos fiéis, João se afirma como testemunha de que o livro é o registro fidedigno de tudo o que ele ouviu e viu. João se prostra para adorar ao anjo, que, porém, o impede de pecar. Talvez o fato de o anjo ter falado na primeira pessoa do singular, eis que eu venho sem demora, tenha levado o apóstolo a entender que tinha diante de si o Jesus ressurreto, mas o próprio anjo corrige sua percepção e se apresenta como um servo do mesmo Senhor que João e os demais cristãos, o único que deve ser adorado. O anjo dá ordem para que João não se
não cele as palavras da profecia do livro, nós lemos isso muito claramente. Daniel recebeu ordem para selar suas profecias acerca dos reinos que se levantariam, porque elas não deveriam ser plenamente entendidas nem cumpridas antes do tempo. Daniel 12:13. O sentido de o tempo está próximo é que os últimos tempos já foram inaugurados pela morte e ressurreição de Jesus. Então, as profecias não devem ser seladas, para que a igreja conheça o seu conteúdo e se prepare. Se um cristão como João se deixou levar pelas aparências e quase caiu em idolatria, devemos permanecer ainda mais atentos às tentações e enganos de Satanás. A exortação a guardar as palavras desta profecia pode ser ampliada para as palavras de toda a Escritura, pois somente quando guardamos a palavra de Deus seremos guardados dos ídolos e educados na justiça. Graças a Deus por nos dar pleno acesso à sua palavra. Segundo, nós devemos nos guardar, então, da idolatria. Nós vemos aqui que, a seguir, o anjo acrescenta que, no pouco tempo que resta antes da consumação profetizada, as duas categorias que compõem a humanidade devem continuar em seus caminhos, de impiedade ou de santificação. Podemos estranhar que um anjo ordene que os injustos e imundos continuem em seu pecado, mas na verdade essa é uma referência a uma profecia de Daniel, de que os sábios entenderão a profecia e serão purificados, enquanto os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Daniel 12:10. Isso quer dizer que aquilo que Daniel previu que aconteceria nos últimos tempos devia se concretizar já nos tempos de João e continuar ocorrendo mais intensamente até o final. Contudo, novamente vem nas palavras do próprio Jesus a declaração de que ele não demorará. Certamente o lembrete serve como um incentivo aos crentes que devem continuar se purificando no tempo que resta. Afinal, ele virá com um galardão, ou seja, com a recompensa à fidelidade ou impureza de cada um. Quando ligada à ideia de recompensa, a iminência da vinda de Cristo traz também o alerta de vigilância, pois ocorrerá sem prévio aviso de surpresa como um ladrão. Em outros pontos no livro, Cristo já havia se identificado como o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Agora, títulos sinônimos que haviam sido aplicados somente a Deus são combinados em uma declaração eu sou, que realça a sua divindade. Se ele é o início e a conclusão da história, então ele é soberano sobre tudo o que acontece nela. Então ele é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. A sétima e última bem-aventurança do livro é então proferida. Os que lavam as suas vestiduras são os santos já retratados nas visões de João com vestes brancas. Não se trata de alguma classe especial de cristão, mas de todos os que creram no sacrifício do Cordeiro em seu favor e receberam o perdão de Deus. Purificados, ganharam o direito de entrar na Cidade Santa e comer da árvore da vida. Em contraste com todos os crentes em Jesus que entram na Cidade Santa, ficam fora dela todos os incrédulos representados numa lista de 6 pecados. Os cães aqui referidos, obviamente, não são os animais. Na cultura dos hebreus, os cães eram animais detestáveis, daí o uso da expressão para denotar alguém abominável. Não devemos pensar que haverá pessoas perambulando nos corredores da Nova Jerusalém, pois ela representa a criação redimida, restaurada, transformada, sem a presença de nada de ruim. A semelhança dessa lista de pecados é daqueles que são lançados no lago que arde com fogo e enxofre, indica que esse é o significado de ficar fora da Cidade Santa. Ficar fora, então, é ser eternamente condenado, e representado aqui com o lago
que arde com fogo e enxofre. Terceiro, nós devemos ansiar pela volta de Cristo, que é um anseio, como disse um pregador, reverendo Franklin Dávila, lá de Sergipe, foi o meu primeiro pastor, está jubilado já trabalhou muitos anos até a jubilação lá na igreja de Aracaju, e ele dizia que se a pessoa perde a admiração, o anseio, a motivação, o prazer, o entusiasmo, palavra que ele usou, por Cristo, se não há entusiasmo pelo verdadeiro Cristo, pelo Filho de Deus, então não há mais nada. É horrível quando alguém perde o entusiasmo por Cristo. E é a marca da igreja. A igreja é justamente a verdadeira igreja, aquela que ama o verdadeiro Cristo, que o serve, que o deseja, que o admira, que o quer, que quer vê-lo, que quer esse encontro, por isso tem esse anseio, deseja a sua volta. E é o que o livro trata aqui. Pela segunda vez, na conclusão de Apocalipse, Jesus identifica-se com nomes já atribuídos a ele no livro. Ele usa um título que combina duas profecias messiânicas sobre a vitória do Rei ungido de Deus sobre seus inimigos no fim dos tempos. O objetivo da autoapresentação é assegurar às igrejas a legitimidade e autoridade das revelações que João recebeu por meio dos anjos, de maneira que os fiéis possam responder positivamente à mensagem de Jesus. Essa resposta positiva toma a forma de um clamor pela volta de Jesus, pela qual sua igreja, sua noiva, anseia. A menção ao Espírito Santo enfatiza que somente por ele a igreja é capaz de ouvir, acolher e responder à mensagem profética. É ele quem fala a ela e é também ele quem fala por meio dela. Isso fica evidente na frase seguinte, na qual o mesmo anseio pelo retorno do Senhor é expresso por aquele que ouve, pois nem todos os que estão na igreja são realmente parte da noiva e capacitados pelo Espírito a receber a revelação de Cristo. Por isso não está nessa lista de aquele que ouve, aquele que realmente tem os seus ouvidos espirituais abertos, atentos, realmente se alimentam da palavra de Cristo, a reconhece e a segue. Por outro lado, há também um convite aberto aos sedentos para virem matar sua sede gratuitamente com a água da vida, ou com a água viva, com a água da vida, melhor dizendo. Esse convite serve como exortação aos incrédulos que não lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, mas ainda têm a oportunidade de se converter ao Senhor. Também há aqueles que estão nas igrejas, mas têm sido relapsos em se santificar, crentes nominais que precisam se arrepender enquanto o Senhor não vem. Mesmo os fiéis podem ouvir o convite às águas como uma exortação à perseverança perante as provações que estão preditas para o tempo em que estão no deserto, aguardando a volta de Jesus. Os que ouvem a mensagem do Apocalipse recebem ainda uma última advertência quanto à autoridade do próprio livro. Assim como a lei entregue a Moisés, as revelações entregues a João têm origem divina e, portanto, quaisquer alterações por mãos humanas serão devidamente punidas com maldições. Obviamente, aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro são os mesmos que atenderão às revelações. Assim, tirar a participação da árvore da vida e da cidade santa não significa uma perda da salvação, mas uma negação dela aos que alegam ser cristãos, mas nunca tiveram uma fé verdadeira. Em outras palavras, quando alguém do meio do povo de Deus investe contra a palavra de Deus, manifesta que nunca foi do povo de Deus. Por fim, Jesus fala novamente, certificando a autenticidade das revelações registradas por João, particularmente a promessa de sua vinda iminente, que está lá em Apocalipse 22, 20. Essa promessa já havia sido feita antes, capítulo 2, 16, 3, 11, 22, 7,
e 22, 12. Mas aqui ela serve de garantia para a advertência contra qualquer alteração à revelação. João responde à reafirmação da volta de Jesus com um amém, uma afirmação de confiança na veracidade dessa promessa, acompanhada por uma súplica para que o Senhor a cumpra logo. Apocalipse termina com uma bênção final, invocando a graça do Senhor Jesus sobre seus leitores. Nesse caso, que tenhamos a graça necessária para perseverar na fé nas tribulações preditas até a volta de Cristo. Essa é a nossa obrigação enquanto Cristo não vem. Pela fé, então, cremos que todas as palavras de Cristo se cumprirão na história humana, especialmente sua promessa de retornar para castigar com justiça os ímpios e recompensar com graça os seus fiéis. Pela mesma fé, aguardamos esse dia, nos apegando à sua palavra, nos santificando e ansiando por sua vinda gloriosa. Cantando Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E deve ser a nossa motivação, deve ser o nosso desejo, anseio. Então nós devemos, irmãos, nos dedicar a conhecer cada vez mais a palavra de Deus para conseguir resistir até o final. Devemos nos manter alertas às sutilezas da idolatria que podem enredar nossos corações. Devemos desejar e orar sinceramente pela volta de Jesus para a sua igreja. E devemos estar preparados para isso, portanto. Devemos trabalhar isso hoje, agora. E cada um deve se examinar. Como nós já mencionamos em um dos capítulos, cada um deve se examinar se é um crente nominal, se é um crente que nos alerta aqui do que nós aprendemos, está com a vida ainda manchada por pecados dos mais variados, não tem tido compromisso verdadeiro, tem vivido a aparência na igreja, falso culto, hipocrisia. Nós todos devemos nos avaliar. Os perseverantes, os fiéis devem também perseverar, devem ter todos esses alertas de Cristo como palavras importantes para a nossa perseverança, a perseverança na palavra de Deus em Cristo. Devemos então conhecer a palavra do Senhor melhor, conhecer com profundidade, estudá-la com afinco e dedicação. Enquanto Jesus não vem, a igreja deve ansiar por sua volta e se preparar, aguardando sua palavra com confiança e se santificando do erro da idolatria. É assim que a igreja deve viver. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Nós desejamos e oramos para que o Senhor nos abençoe a sua vida. Você que está acompanhando, seja membro da nossa igreja, seja alguém nos visitando, nosso desejo é que Deus os abençoe e que haja mesmo a partir dessa mensagem orientação, graça, salvação em Cristo e todas as bênçãos decorrentes desta salvação. Se você tiver alguma contribuição, seja pergunta, seja alguma correção a ser feita, seja, enfim, alguma palavra que acrescente algo aqui para nós no estudo, que a gente não tenha mencionado, nós pedimos que compartilhe conosco, será um prazer para nós. Nós vamos orar encerrando e nos despediremos em seguida. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai bondoso, a Tua palavra é a verdade do Senhor, é fiel e verdadeira, se cumprirá plenamente, porque o Senhor prometeu, o Senhor afirmou que passarão o céu e a terra, mas as Tuas palavras não passarão.
e nós sabemos que isso realmente acontecerá. E ela revela tudo que nós precisamos saber sobre o tempo do fim. E nós estudamos nesses dias a respeito, e isso possibilitou que não vivêssemos ignorantes, perdidos, no escuro, na escuridão, nas trevas, sem esperança. Pelo contrário, as tuas palavras, ó Pai, instruíram as nossas vidas sobre o tempo presente, coisas que ainda acontecerão. As tuas palavras explicaram muitas coisas que já aconteceram, de maneira que nós sabemos o que estamos vivendo e como estamos vivendo, e como nós devemos viver, e como aguardar a vinda de Cristo, teu Filho. E nós agradecemos a Ti por todas as bênçãos, mas também pedimos humildemente que tenha compaixão de nós e ajude-nos para sermos fiéis em tudo, para não cairmos, para levantarmos das quedas que tivemos e que ainda temos tido, para não negligenciarmos tão grande salvação, para desejarmos com profundo anseio, com profundo entusiasmo a vinda de Cristo e trabalharmos por isso, pregando a Tua palavra, testemunhando de Cristo e preparados para sofrer aquilo que a nossa fidelidade nos submeter. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que nos ajude, nos dê força, nos dê graça. Também pedimos por aqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor os alcance, que o Senhor abra os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para ouvirem a palavra de Cristo, porque nem todos ouvirão. E só por Tua graça é possível ouvir a Tua voz para ser salvo. Lembramos, ó Pai, a partir desses estudos, desse momento, da igreja perseguida, daqueles que estão sofrendo muito mais nesse momento, muitos morrendo, perdendo suas vidas, humanamente falando. Crianças em vários lugares, como em Israel, que estão sendo assassinadas violentamente. Nós oramos a Ti por eles. Oramos pelas famílias do Senhor que estão sendo perseguidas, estão sendo submetidas a sofrimentos terríveis, a torturas, a toda espécie de ações desumanas. A realidade do ódio do mundo, de um povo que não Te conhece e é inimigo do Senhor, contra o Teu povo espalhado na face da terra. Pedimos por esses, ó Pai, para que o Senhor os console, os fortaleça, esses nossos irmãos perseguidos, e sustente a sua fidelidade, para que eles não Te neguem, eles não venham esmorecer, eles não venham desistir do Evangelho, eles não venham desistir de Cristo. Firme, ó Pai, os olhares deles, dos mais novos, das crianças, até das crianças de colo. O Senhor é poderoso para salvar a todos. E, ó Pai, com graça e misericórdia, ajuda o Teu povo. Console, ampare, porque o Teu povo precisa do Senhor. Só o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Pedimos a Tua bênção para o nosso descanso, para o dia de amanhã, para tantas obrigações que temos, para que tudo seja para o louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Muito bem, esse foi o nosso estudo. Aqui nós nos despedimos, agradecendo a tua presença, desejando reencontrarmos, se assim Deus permitir, na próxima semana. Ou no domingo na igreja, né? Às 8 horas nós temos tido o nosso culto, das 8 às 9 da manhã, e em seguida às 10 horas temos o estudo bíblico em família. É um encontro presencial na Travessa Mineração Ouro Branco 96, aqui no bairro Tijuco Preto, Vargem Grande Paulista. Deus abençoe e uma ótima noite.